Paz do Senhor, meus queridos, quero deixar uma palavra aqui para nossa meditação. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33 e versículo de número 17, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achasse graça aos meus olhos e te conheço por nome. Irmãos, é uma palavra muito conhecida de quando Moisés ele começa a pedir que o Senhor o acompanhe, em uma jornada. E o Senhor havia dito que não iria porque o povo era muito desobediente e estava se virando as costas, para ele ali. E o Senhor fala que não iria, porque se Deus vai, Deus fala assim: se eu vou no meio deste povo que está me obedecendo, eu vou destruir eles, Então Moisés começa a interceder ali pelo povo, pedindo para que Deus não o abandonasse, para que Deus fosse com ele nessa jornada, Eu não quero me atentar muito ao contexto histórico, e nem ao sentido teológico do assunto, até porque eu não tenho essa sabedoria. Mas o que eu quero falar é sobre a graça que o Senhor, que é uma graça que Moisés alcança aos olhos do Senhor. A graça não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós merecemos. Eu fiz algo e o Senhor viu graça aos meus olhos. Não, Moisés não alcançou graça aos olhos de Deus porque ele fez alguma coisa que convenceu a Deus. Não, porque Deus ele é completo em si mesmo. Então ele não precisa da nossa atitude, de algo que nós fazemos para que ele aceite. O que ele precisa é que nós obedecemos, sim. E mesmo nessa obediência, mesmo a gente buscando a palavra, mesmo a gente vivendo em comunhão, vivendo os propósitos de Deus, eu acredito e entendo que essa graça é soberana, essa graça vem de Deus. Não é porque eu faço, não é porque eu obedeço, não é porque eu vou na igreja todos os dias. Essa graça vem de Deus, Quando Deus entrega o seu Filho por nós, é porque Ele quis entregar o seu Filho por nós. Não é que nós tínhamos alguma coisa de bom para que Ele entregasse o seu Filho. Não, é uma graça, é algo imerecedor, Algo que não é o que eu faço, é o que Deus fez. E falando um pouquinho dessa graça, às vezes a gente vai aos cultos, no tempo que a gente ia nos cultos, ou nesse tempo que a gente está em casa, nesse tempo de pandemia, a gente entende que Deus vai vir sobre mim ou vai me abençoar com algo se eu fizer alguma coisa. Se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou na presença de Deus ali, Deus vai me entregar algo. Não, irmãos. O que temos que entender é que nós precisamos fazer. Há uma necessidade da gente fazer algumas coisas, A necessidade da gente cumprir um chamado, cumprir um propósito. Porém, não é o que eu vou fazer, e sim o que Deus já fez. Então, quando nós entendemos isso, que o Senhor já fez por nós, já nos entregou algo que não merecíamos, já derramou a sua graça por nós, já achamos graça aos olhos de Deus, então a gente pode viver a tua glória, A gente pode contemplar a tua glória. E não vivendo uma vida, se Deus já fez, agora eu não preciso fazer mais nada. Não, se você pensa assim, você realmente ainda não conheceu os propósitos de Deus e os planos de Deus. Talvez, arrisco a dizer até que você não conheceu a Deus ainda, quando você pensa que não precisa fazer nada. Não é no sentido que eu preciso fazer, até porque não é uma troca. Eu não faço algo para que Deus veja a graça, não. Eu faço porque realmente Deus já me entregou aquilo que eu não merecia. Então, eu cultuo, eu acompanho as lives, os cultos, eu faço o meu melhor no sentido assim para Deus, não esperando algo em troca, mas porque eu entendi que eu era merecedor do inferno, e que eu entendi que o Senhor, em sua soberania, ele achou graça aos nossos olhos, ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Então eu me torno aquilo que aquilo que o Senhor quer que eu seja. Não quer que eu viva uma vida de escravo. Poxa, Deus me chamou e agora eu vou ter que ficar aqui. Não, tem que ser prazeroso. Temos que entender essa graça soberana, essa graça que foge do nosso entendimento. Não falo aqui com sabedoria teológica, até porque não entendo isso, não tenho essa sabedoria. Mas eu falo algo que o Senhor já fez na minha vida, Eu fui cheio de graça, no caso assim, que eu era uma pessoa que não tinha uma perspectiva de vida, não tinha
sonhos e não via um futuro. E o Senhor derramou a sua graça, me tirou do pecado, me tirou da enganação, daquilo que eu achava que era prazeroso para mim e me trouxe para a tua presença. E agora que eu estou na presença de Deus, o que eu faço? Eu retribuo aquilo que Ele já fez. Não fazendo para compensar, até porque não vou conseguir, mas me entregando por completo. Sabe como é que eu respondo à graça que Deus me entregou? Eu me entrego totalmente a Ele. Eu me deixo ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Eu começo a transbordar essa graça, não para mim, não para que eu seja alguma coisa, até porque eu não vivo mais para mim. Não é quando eu aceito a Cristo, quando eu me rendo a Cristo, é porque eu perdi, eu já não tenho mais vida para mim. Quando a minha vida que eu tinha, a vida que eu achava que eu vivia, era aquela enganação do passado. Mas agora o Senhor me chamou para essa graça, me alcançou com a sua graça. Então não é mais o que eu faço para mim, é o que eu faço para Ele, é o que eu faço em resposta àquilo que Ele já me entregou. Então a gente precisa entender que graça não é uma resposta daquilo que eu dou a Deus. Não, a graça é algo que Deus entregou porque Ele é a graça. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele está nos dando a graça de ter acesso a Ele novamente, de ter acesso a essa santidade, a esse amor, a esse completo em Deus. Então que a gente possa entender, se você não é cristão, se você ainda não voltou-se a Cristo, e às vezes tem até dúvidas sobre isso, se isso é uma verdade, eu quero dizer para você que eu vivo a graça de Deus. Não da forma que eu deveria, até porque a gente é humano e a gente limita o agir de Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu, dentro das minhas incredulidades, ainda não permiti essa graça superabundar na minha vida. Mas não porque Deus não tem para me entregar, é porque eu não tive fé ainda para receber. Eu tenho certeza que o Senhor tem um plano, um propósito e algo na sua vida, algo para fazer, não para você, mas através de você, para que você conheça realmente quem é Deus. Então Deus não está distante, Deus está presente, Deus habita em nós através do Espírito Santo. Se você é crente, se você já é cristão, já confessou a fé, eu quero falar para você que procure experimentar essa graça de uma forma que você não precise fazer, mas você se torne aquilo que Deus quer que você seja. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra, que o Senhor possa vir cada dia mais sobre essa graça, com essa graça sobre nossas vidas, e que a gente compreenda aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, né? Que nós possamos dar uma resposta a essa graça, não vivendo para nós, mas vivendo para Ele. Amém? Quero orar com você, fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por essa graça soberana. Espírito Santo de Deus, te louvamos, ó Pai, por este momento, te louvamos, ó Pai, pela Tua graça. Senhor, sabemos que não é nada que eu fiz, não é nada que eu merecia, mas a Sua graça veio sobre a minha vida. Então que o Senhor possa alcançar a cada um, Pai, cada vida que vai ver este vídeo, Pai, que não seja apenas para curtida ou para ter comentários, mas que a Tua palavra cumpra o propósito, que a Tua palavra alcance os corações e que dentro desse entendimento que o Senhor me deu, vidas possam ser mudadas e que vidas possam ser alcançadas e que o Teu reino avance e que a cada dia mais nós possamos viver esta graça que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.